pegar o x não ao quadrado, mas eu pegar a raiz quadrada de x, vai dar o contrário. A raiz quadrada de x, se eu pegar aqui o 0,64 e extrair a raiz quadrada, quanto é que dá a raiz quadrada de 0,64? Dá 0,8, que é maior. Não é isso? Então, a receita é, pega uma função que seja deitada para baixo, né? Aí a escolha foi a escolha do logaritmo, mas podia ser qualquer outra. A propriedade do logaritmo que se está usando aí é só essa. O logaritmo é uma função que vai deitando. Vai deitando, quer dizer, quanto mais aumenta, mais difícil fica de aumentar. Agora fica a questão, mas com a saúde é a mesma coisa? Com a educação é a mesma coisa? Devia ser logo em tudo? Parece que existe uma certa permissividade assim, com relação à capital, a gente entende que é mais complexo do tipo. Com relação à saúde e à alfabetização, deixa como está. É sim ou não? Mas tem também outra explicação menos conspiratória. A explicação menos conspiratória é que os números com a economia são muito maiores do que com a educação e a saúde. Com a educação e a saúde, você ainda está numa faixa de números pequena, né? 70, 100, coisas assim. Agora, quando você entra aí no PIB, você está falando em números maiores, tá certo? Então, numa pequena faixa, existe o problema, o mesmo problema, mas ainda é... Agora, se eu estender isso para uma faixa muito grande, aí fica terrível. Então, sem conspiração, uso o logaritmo só no PIB, não é? Mas veja, a conta então que é feita é essa. Na verdade, o PIB per capita do Brasil é 8.400 dólar PPC. O bruto dá 11, lá vai pedrada, né? Comparativo com os países, usando o dólar padronizado, dá 8.400. Aí faz 8.400 menos 100 sobre 40.000 menos 100. Só que não faz isso, né? Faz quase isso, faz o log de 8.400 menos o log de 100 sobre o log de 40.000 menos o log de 100. Por que o log? Porque eu não vou pegar a reta, eu vou pegar a curva deitando assim. Tá certo? Agora virou uma lapaliçada, como diz o Marinho, lapaliçada. Uma coisa que é óbvia. É, mas aí você já fica querendo pôr nos outros também, né? Tá certo? Bom, mas aí é que tá. O cálculo já não é mais assim também. Isso é assim por causa disso. Olha o logaritmo aí deitando, né? Em relação à proporcionalidade. Não é? O logaritmo deitando, a função logarítmica é assim e a proporcionalidade é assim. Então, o degrau aqui é sempre o mesmo e o degrau no logaritmo vai ficando cada vez menor. Quer dizer, o degrau representa o aumento na qualidade, né? O aumento da renda e tudo. Tá certo? Bom, mas e daí? Aí o cálculo era esse, ó. Somos 3, divide por 3. Somos 3 indicadores, divide por 3. Aí o IDH do Brasil dava 0,8. 2012. Né? Hoje é 0,7. Piorou? Não, porque mudou outra vez o cálculo. Já não é mais esse que está aí. Como é que mudou o cálculo? Olha, o cálculo do IDH agora, em vez da média aritmética, é a média geométrica. Por quê? Por quê? Vamos ver. Em vez de você pegar 3 números, vamos pegar 2 para poder começar. Pegar 2 números, por exemplo, 2 números, 3 e 9. Quanto é que é a média entre 3 e 9? Aí você diz assim, soma e divide por 2. Aí a média dava quanto? 6. Isso é a média aritmética. A média geométrica é assim, você pega o 3, multiplica pelo 9 e extrai a raiz quadrada. Multiplica e extrai a raiz quadrada. 3 vezes 9. É o número que ao quadrado dá isso, ó, não é? Pega, por exemplo, para ficar facinho, o 1 e o 6. Quanto é que dá a média aritmética? Soma e divide por 2.
Não, 1 e o 9, vai. Soma e divide por 2 dá 5. Né? Agora, a média geométrica é o 1 vezes o 9 extraído da raiz quadrada. Quanto dá? 3. Multiplica e extrai a raiz quadrada. Nos dois casos, você está procurando uma média. Mas na média aritmética, você está vendo assim, o 1 e o 9, né? O que está no meio aqui entre o 1 e o 9, é o 5. 1 mais 4, 5 mais 4, quer dizer, o 5 está bem no meio ali, não é? Mas você está pensando em termos da reta, da linha aritmética. Agora, se você está pensando assim, eu tenho dois fatores, um fator 1 e um fator 9. O produto desses dois fatores dá 9. Mas esses dois fatores são muito diferentes, 1 e 9. Eu quero transformar 1 e 9 num único fator, né? Mas que multiplicado por ele mesmo dê a mesma coisa que 1 vezes 9. Eu quero dois fatores iguaizinhos, que multiplicado dê a mesma coisa que 1 multiplicado por 9. Não é? Aqui você quer duas parcelas iguaizinhas que deem a mesma coisa que 1 somado com 9. Não é? Agora aqui você quer dois fatores iguaizinhos que multiplicados dê a mesma coisa que 1 vezes 9. Não é? Num você está pensando em produto, no outro está pensando na soma. Está pensando na soma é a média aritmética, está pensando no produto é a média geométrica. Não é isso? E por que se escolhe a média geométrica agora para calcular e não a aritmética? Hã? A ideia é a seguinte, gente, olha. Quando você pensa numa prova. Vocês fizeram uma prova, duas provas, vocês tiraram 1 e tiraram 9. A média aritmética é 5. A média geométrica é 3. Não é? Mas qual é a ideia da justiça? Eu já trabalhei dando aula aqui no curso básico da universidade, na engenharia, na Poli, né? 16 turmas, cada um professor diferente. Trabalhei pouco tempo, porque senão a gente não teria sobrevivido, né? Com a média geométrica. Por que a média geométrica? Porque era o seguinte, o esquema da Poli até hoje é assim, tem uma prova, passa um mês de aula, tem uma prova, depois tem uma segunda prova e a substitutiva, né? Aí um aluno na primeira prova tira 9. O que acontece? Ele abandona o curso. Ele relaxa, porque na segunda prova ele vai ter que tirar só 1. A soma dá 10, dividido por 2, 5. Passou? Não é? Aí se diz, não, vamos pôr a média geométrica. Porque se ele tirar 9, não é? Na outra prova, se ele tirar 1, a média geométrica dá 3. Pau. Não é? A média geométrica pune notas muito desiguais. É um instrumento contra a desigualdade. Se todos os números forem iguais, a média aritmética e a geométrica são iguais. Quanto dá a média aritmética entre 5 e 5? 5. Soma e divide por 2 dá 5. Quanto dá a média geométrica entre 5 e 5? 5. Multiplica, extrai a raiz quadrada, dá 5. Não é verdade? Agora, quanto mais diferentes são as parcelas, mais diferentes são os fatores, mais diferente é o que se chama média aritmética da média geométrica. E sempre a geométrica é menor. A geométrica sempre perde da aritmética. Não é? Então, a intenção é de fazer com que os países não tenham indicadores diferentes. Não é a diferença em cada indicador, porque o PIB per capita já tem uma diferença aí enorme, gente com alta renda e com baixa renda. Aqui é outra coisa, é a diferença entre os 3 indicadores. Não se quer que um país seja ótimo em economia e péssimo na saúde. Ótimo na saúde, mas péssimo na educação. Os 3 fatores, para eles terem pesos assim, importantes os 3, em vez de somar e dividir por 3, eu multiplico e extraio a raiz cúbica.
É uma bela sacada, né? Tá certo? Para baixar a nota de quem é muito discrepante. O Brasil baixou a nota de 0,8 para 0,7, né? Olha lá, o indicador do Brasil baixou, feito esse cálculo. Mas ele não mudou de lugar, ele era o 85º na ordem dos países e continuou no mesmo lugar, porque em média baixou de todo mundo. Teve um país ou outro que pulou, mas exceções, né? Muito pequenas. Em média baixou de todo mundo, né? Tá certo? E agora todo mundo sabe disso aí que você está explicando. Sim, sim. Sim, olha, existe um site. Não, existe um site. O site é www.pnud.org.br. PNUD é Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, não é? Tem em português e tem em inglês. No site em português, você vê tudo, em outras línguas também, tudo absolutamente descritivo. No site em inglês, se vocês, a ordem ali muda do PNUD, né? Tem que ver a ordem diferente, mas no próprio português você vê o nome direitinho, né? E aí no site em inglês tem uma Technical Notes, notas técnicas. E essas notas técnicas explicam o cálculo. Nos outros, em outras línguas, eles nem põem a explicação do cálculo. Mas no inglês tem um Technical Notes e aí explica como é que foi feito o cálculo. Tá certo? Então, a intenção explícita é, veja, se eu pego dois números, ó, x, imagina que o x é isso, amarelo, o y é isso, verde. Então, x, amarelo, y, verde. Somou, dividiu por 2, dá isso. Dá o raio da circunferência, não é? Soma o x com o y e divide por 2, dá o raio da circunferência. Tá certo? Se eu for calcular o tamanho desse segmento que passa por esse ponto, que é a junção do x com y, o tamanho desse segmento é que é a média geométrica. Esse segmento é a raiz quadrada de x vezes y. É uma continha matemática, mas essa é a média geométrica, né? A representação da média geométrica. Portanto, a média geométrica ela é sempre menor ou igual ao raio, né? Não é? A geométrica é menor ou igual ao raio, sendo que a geométrica só vai ser igual à aritmética quando o x e o y forem iguais. Então, por que essa tara de mudar para a média geométrica? É para poder premiar os países que têm o desenvolvimento nos 3 indicadores equilibrado e punir aqueles países que têm um grande indicador e os outros lá baixinho, né? Na classificação. Interessante, não é? Mas aí... Mudou de novo. Não. Aí é o seguinte, isso vale para tudo, né? Inclusive dentro de cada fator. Dentro de cada fator já tem o germe, o verme, né, a bactéria, a doença da desigualdade. Na distribuição de renda, mesmo na idade média, na expectativa de vida, pode ter gente vivendo pra caramba e gente morrendo criança, dependendo da classe que você pega, não é? E no índice de escolaridade, pode ter gente... Outro dia tive uma notícia assim, a mim, assim, absolutamente surpreendente, né? Tive um aluno que foi fazer um estágio numa escola na Inglaterra. Vocês lembram do NIO, do Liberdade Summerhill, a escola Summerhill, Liberdade Sem Medo, Liberdade... Isso década de 60, 70, não é? Uma escola inglesa em que a criança vive a liberdade. Aqui no Brasil tem esses exemplos, em Portugal... O Pacheco, com aquela escola da Ponte, aqui tem a escola Âncora, né, aqui em Cotia. Escolas com liberdade, a criança às vezes tem 9 anos e não está nem alfabetizada, porque ela não quer, né? Tudo bem. Summerhill era uma escola desse tipo, na década de 60, 70. O Neil, que era o fundador, faleceu e a escola, eu falei, como é que será que anda a escola hoje, né?
20, 30 anos depois da morte do Neil. Aí um aluno foi fazer um estágio lá e voltou e me contou cada coisa interessante, né? Um aluno da matemática. Por exemplo, a escola hoje, ela tem assim, da ordem de 50 a 60 alunos, 56, 57 alunos. Quer dizer que é uma escola super elitista, pequena, caríssima, e para viver essa liberdade toda, né? Mas assim, uma escola pequenininha, tudo bem. Até aí, tudo bem, né? Agora, a maioria dos alunos, sabe de que origem é? Chinesa. A maioria dos 50 e poucos alunos, chinês. Chinês, como é que é a educação na China? É o Estado, o trabalhador e tudo, o filho nasce, o Estado toma conta, o pai vê no fim do ano, né? No fim do ano vem para casa, ficar nas férias, depois volta. É o Estado que educa e cuida da educação. O cara cheio da grana, querendo escapar disso, põe o filho pagando a peso de ouro, né? Em Summerhill, que é uma escola em tempo integral, e está pagando uma educação, né? Desse tipo, né? Então, isso na China, vamos dizer assim, se você for ver, tem um indicador médio lá, mas tem gente que vive em Summerhill e tem gente que deve ver o pai ou a mãe uma vez por ano, não é? Então, há desigualdade entre os três fatores que se conserta essa desigualdade entre os três fatores por meio da média geométrica, né? Multiplica e extrai a raiz cúbica, não é? Mas e a desigualdade no interior de cada fator? Já houve outra mudança agora no cálculo do IDH, buscando, né, tratar disso, da desigualdade no interior de cada fator. Por exemplo, no caso da educação, ó, o fator E, tem o número médio de anos de escolaridade efetivo e o número esperado. Aí dá um indicador E1, um indicador E2. Em vez de somar e dividir por 2, multiplica e extrai a raiz quadrada. Ou seja, quanto mais próximo estiver o previsto e o real, não é? Melhor. Quanto mais assim um país põe um super indicador, né? Número de anos, e na verdade o que ocorre é menos, mais ele é punido no cálculo, não é? E na verdade isso está entrando agora para todos os fatores, todos. O cálculo está sendo feito sem detalhe, porque aí já vai ficando mais complicado matematicamente, mas é assim. Por exemplo, o PIB, né? Ele é corrigido por um indicador. O da educação é corrigido por um indicador, multiplica por um indicador. O da saúde é corrigido por um indicador, multiplica todos os corrigidos e extrai a raiz cúbica. A raiz cúbica, esse 1/3 aqui é extrair a raiz cúbica, né? Agora, como é que se chega, por exemplo, a esse indicador de saúde? Né? Esse indicador corretor de saúde, de qualquer um deles, esse corretor aqui, de qualquer um deles, como é que se faz? Pode ser de grana também, né? Você tem um PIB per capita que é tanto. Agora, você divide a população em, sei lá, 10 faixas, não é? E vê as rendas médias aí em cada faixa, não é? Quanto mais próximas essas rendas, melhor o indicador. Se tem faixa que tem uma renda lá em cima, faixa que tem uma renda baixinha, porque aí essas faixas você multiplica e extrai a raiz. Tá certo? Então aí você vai ter um fator de correção para cada um fator de correção para a saúde, um fator de correção para o PIB e um fator de correção para a educação, não é? Cada um dos indicadores, PIB per capita, pega o PIBão, divide pela per capita. Já tem o PPC, que já é uma continha, né? Para ser um dólar mundial, não é? Tudo bem. Agora, você tem a renda de um país. Aí você, segundo algum critério, e aí começa uma técnica estatística, mas segundo algum critério, você divide o país em 10 regiões, assim, e vê
os indicadores em cada uma dessas regiões, né? Deu tudo meio parecido? Opa, esse país é bom, né? Tem região que está com o resultado lá em cima e região que está com o resultado lá embaixo? Pune. Pune como? Pega essa distribuição, dividiu em 10 regiões, multiplica as 10, extrai a raiz de índice 10, né? Aí tem um fator de correção que vem da raiz, da média geométrica. Tá certo? Isso, então, entrando no cálculo do IDH-AD. É o Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado às Diferenças. O IDH-AD. É o Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado. Não é? As diferenças, as desigualdades, ajustado à desigualdade. Né? Então, é interessante, você quando vê sentido num cálculo desse, você até acha legal, né? Pô, boa sacada e tudo. Mas aí, Douglas, você acorda para a arbitrariedade que é tudo isso. Não é? A escolha arbitrária que é para fazer esse cálculo, não é? Eu digo assim, em vez do logaritmo, se você colocar a raiz quadrada, vai dar outra conta. Porque o logaritmo e a raiz quadrada não é a mesma coisa. Os dois estão deitados para baixo, né? Mas a rapidez e tudo, é tudo diferente de um e do outro. Tá certo? Há outras maneiras que você poderia considerar, há outras médias, não há só a média aritmética e a geométrica. Tem muitas médias. Por que não escolher outras? Tem uma média que é mais cruel com as diferenças ainda do que a geométrica. Por que não escolher ela? Sabe uma média que é mais cruel ainda? É a chamada média harmônica. Muito importante na música, nos instrumentos, média harmônica. A média harmônica é outra matemática, mas se eu usar vai radicalizar mais ainda. Então eu digo que é arbitrário no sentido de que eu não posso olhar esse número e achar e dizer, bom, isso traduz efetivamente o que é, né? Esse é um país bom. A média harmônica é uma média que parece estranha, mas é uma média também natural. Tanto é natural que é muito usada na música, assim, intuitivamente. Ninguém está fazendo conta na música, nos harmônicos na música, mas tem a ver com a média harmônica.